Olá, bem-vindos ao nosso canal novamente. Hoje vamos falar sobre o módulo de faturamento. Se você ainda não viu as outras aulas, está aqui na descrição o link das aulas na sequência. Então, hoje nós vamos falar sobre toda a parte de emissão de nota, de cupom, ou nota fiscal eletrônica do consumidor. Então, hoje a gente vai falar sobre todos esses assuntos e as possibilidades de emissão dentro do sistema, tá bom? Para começar, não basta você só configurar o seu sistema lá para receber, para poder emitir as notas fiscais, né? Então, você adquire o módulo, o suporte faz a configuração para você e aí você começa a emitir nota. Antes de você começar a emitir as notas, precisa de algumas informações previamente cadastradas, né? Para que o sistema reconheça aquelas informações que você preencheu, valide a sua nota para que você consiga enviar sem erro, sem nenhum problema, tá? Então, antes de começar a emitir a nota, se atentem aos preenchimentos necessários, tá? Para a gente começar a ver, então, aqui os primeiros passos para a nossa emissão de nota, ou de cupom, ou de SAT, enfim, de qualquer um dos tipos que nós vamos falar hoje, a gente vai começar aqui pelas nossas configurações. Então, você vem aqui em Utilitários, Configurações do Sistema, Nota Fiscal. Aqui dentro de nota fiscal, você já consegue ver algumas informações que normalmente o suporte já deixa cadastrado para você, né? Então, ele vem aqui na primeira aba, a nota fiscal, você consegue acompanhar em qual ambiente você está. Se é um ambiente de produção ou ambiente de homologação. Aqui, o que acontece? Às vezes, quando você nunca emitiu nota, nem por um outro tipo de emissor, e começa a emitir nota, você vem para o ambiente de homologação, né? Aquele período em que você vai emitir suas notas, mas elas não têm valor fiscal. É um período teste, né? Normalmente as suas primeiras notas é assim. E aí o contador te passa, olha, você vai emitir tantas notas em ambiente de homologação e depois você muda para ambiente de produção. Ou seja, suas notas começam a ter valor fiscal, tá? Então, uma das primeiras configurações aqui que você consegue acompanhar. Esses demais campos, o suporte também preenche. Então, ele vai trazer qual é o seu regime tributário e qual é a alíquota do seu regime. Essa segunda aba, adicionais, tem algumas informações importantes aqui. Então, vai ter sua inscrição municipal, caso você tenha. Se você presta serviço e vai emitir nota pelo sistema de serviço também, vem aqui o seu código CNAE, né? Ele já fica cadastrado aqui para puxar nas suas notas. E aí vem os detalhes aqui do certificado. Então, vem o tipo de certificado, o nome, a senha, toda a parte de configuração do suporte, tá? No que você vai precisar mexer, ou pode mexer se for o caso. Aqui do lado, a gente tem algumas informações, olha, horário de verão. Sempre que o sistema estiver em horário de verão, sim, como está o meu, ó, se não estiver dentro desse horário, você não consegue enviar suas notas, tá? Então, esse reloginho aqui, horário de verão, tem que acompanhar realmente o que está acontecendo. Não estamos, então aqui vou deixar não. Partilha de ICMS e realizar partilha. Esses campos, eles são obrigatórios que você preencha, tá? E vai ser utilizado sempre que você for emitir uma nota para fora do estado. Então, você precisa identificar essa alíquota aqui. Então, esse ano a gente está trabalhando com percentual de 60%. A partir do ano que vem vai ser 80%, e aí em 2019 fecha com 100%, e aí você não vai mais alterar esse campo, tá? E sempre deixar realizar partilha assim. Isso não significa que você está pagando o ICMS, mas que você está partilhando, tá? Então, você tem que fazer essa identificação independente do seu regime tributário. Aqui embaixo tem o segundo código, que é o enviar do SEST, ó. É o segundo código da sua classificação fiscal, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí você consegue identificar também essa necessidade. Por enquanto, não está sendo obrigatório o envio desse código. A partir do segundo semestre desse ano, está previsto que comece a valer essa regra, tá? E aí, quando começar a valer, você vai ter que alterar aqui. Aqui do lado tem algumas outras informações que você já pode definir no caso de emissão de DANF, né, que é a nota fiscal. Você pode selecionar aqui algumas informações para que elas já apareçam na sua nota. Então, por exemplo, eu deixei aqui mostrar os dados do veículo. Sempre que eu emitir uma DANF, ele já puxa os dados do veículo. Aqui embaixo eu tenho algumas outras opções, olha. Então, mostrar o código da venda,
mostrar o código de pagamento, a condição de pagamento, ou o nome do vendedor. Enfim, tem várias opções. Como que você faz para isso aparecer na nota? Você dá um duplo clique em cima, ó. Seleciono ele aqui, adiciono. Ele já apareceu aqui em cima. Então, no caso das minhas DANFs, vai sempre aparecer o nome do vendedor e os dados do veículo. Aí, eu não quero que apareça esse tipo de informação. Eu venho aqui em cima, ó, dou um duplo clique, ele some. E aí, tá aqui embaixo na caixinha, se você quiser voltar a pôr essa informação nas suas notas, tá? E aqui na terceira abinha, dificilmente você vai precisar mexer aqui, tá? Já é configurado do suporte também. E aí, é nos casos em que você emite a nota fiscal do consumidor eletrônica, né? Ou SAT. Alguns municípios do estado de São Paulo só emitem SAT. E aí, aqui já fica configurada essa informação também, tá? Mas só nesses casos. E aí, dificilmente você vai precisar mexer aqui. Bom, então, essa é a primeira parte em que a gente faz essa identificação aí de como está a configuração do seu sistema, né? Qual é o seu ambiente, se a alíquota está lá preenchida de acordo com o seu regime tributário. Agora, a gente começa a parte de realmente preencher as informações. Então, aqui em tabelas, a gente vai começar aqui. Tabelas, notas fiscais, classificação fiscal. A classificação fiscal são os NCMs. Então, todo item que você tem no seu estoque, quando você vai emitir nota fiscal, precisa estar no cadastro desse produto o NCM correspondente, que é a classificação fiscal. Então, aqui, ó, observe por exemplo. Eu tenho a minha classificação fiscal e eu tenho a minha legenda, então, do que se trata esse item. E aqui embaixo eu tenho o código SEST, que é aquela questão que só vai começar a valer, né? Está previsto para essa obrigatoriedade desse código a partir do segundo semestre desse ano. Mas já é legal você já ir começar preenchendo essa informação, né? Porque a hora que virar obrigatório, você vai precisar ter. Então, os seus NCMs, você tem duas possibilidades de obter essa tabela, né? Se eu clicar aqui no selecionar, ó, você vai ver todos que eu tenho cadastrados. Há uma lista aqui bem grande de NCM, tá? Então, quais são as possibilidades para você ter essa informação? Ou, se você trabalha com poucos produtos, você pede para o seu contador e ele vai te passar uma relação de NCMs, só o que você utiliza. Aí, você vem aqui e cadastra, gera um novo código, coloca a classificação fiscal, coloca a legenda, preenche o SEST. Se for algum NCM específico que precisa de alíquota, você já pode identificar aqui embaixo também e salva. Então, essa é a primeira maneira, né? O seu contador te passa essas informações. A segunda maneira é você importar a tabela do IBPT, que ela já vai trazer todos os NCMs. Qual é a dificuldade de você importar a tabela? Ele vai trazer uma relação muito grande de NCM, porque você não consegue filtrar só itens, por exemplo, de oficina, produtos relacionados a essa área. Ele vai trazer simplesmente todos os produtos que existem. E aí você vai ficar com uma tabela aqui com muita informação, tá? Mas você pode utilizar. Se você optar por importar a tabela, o que você vai fazer? Você vai entrar no site de Olho no Imposto, vai preencher as suas informações, CNPJ, a identificação da empresa, né? Vai pôr lá o seu regime tributário para baixar a tabela. Aí você vai baixar essa tabela para o seu computador. Depois que você faz esse download, você vem aqui ó, em utilitários, importar tabela IBPT, tá vendo? Aqui você seleciona a pasta em que você salvou. Então, sei lá, tá lá na minha área de trabalho, eu vou pegar minha pastinha lá e vou salvar. E vai dar um confirmar. Quando acabar essa importação, ela vai demorar um pouquinho processando, né? Quando acabar essa importação, e aí você vira aqui em tabelas, notas fiscais, classificação fiscal, aqui ó, vão ter todos os itens que existem na tabela. Tá? Então, vai ter uma infinidade de informações aqui. Então, você pode optar por esse método sim, né? Importa a tabela, que você já vai ter a alíquota, né? Já vem com todas as informações preenchidas. Mas tem essa questão de trazer muitos itens desnecessários, né? Que não vai ser da sua rotina e que você não vai trabalhar com esses produtos, tá? Então, esse é o primeiro passo. Você cadastra o NCM, ou de forma manual, aqui, um por um, ou importando a tabela, tá? Depois, a gente vai atribuir essa informação lá no cadastro do produto.
A segunda tabela que a gente vai ver está aqui dentro de tabelas, notas fiscais, natureza de operação. A natureza de operação, elas são as suas CFOPs, né? Que é o que você vai identificar para a Receita, o porquê que você está emitindo aquela nota, né? Do que se trata aquela nota. Então, você vai colocar de acordo com a CFOP, tá? Então, aqui, como que você faz o cadastro de uma? Você clica aqui para gerar um novo código, né? De acesso do sistema de registro. Insere a sua CFOP, que normalmente tem esse padrão, né? 1 dígito, ponto mais 3 dígitos. Algumas CFOPs específicas têm um segundo código de natureza, aí você coloca aqui também se for o caso, né? O tipo de natureza. Dentro do tipo de natureza, você precisa identificar se ela é de saída. O que é uma CFOP de saída? É uma CFOP que você utiliza para vendas, né? Você está vendendo. Ou se ela é de entrada. Então, o que é a CFOP de entrada? É aquela que você vai utilizar quando você comprar mercadorias, né? Porque você vai dar entrada no sistema do seu pedido de compras e você identifica a CFOP. Então, nesse caso, você tem que utilizar uma CFOP de entrada. E aí tem mais 3 opções aqui. Simples remessa, que são aquelas CFOPs que não envolvem custo, né? Você só está mandando de um lugar para o outro. Por exemplo, eu estou mandando aqui da minha empresa para uma filial. Vou fazer só uma simples remessa. E a devolução. Então, existe a possibilidade de ser uma devolução de entrada. E aí, quando que acontece essa devolução de entrada, né? Quando que você vai ter que emitir uma nota e utilizar uma CFOP de devolução de entrada? Quando o seu cliente fez a compra com você e aí por algum motivo, ou porque a peça estava com defeito, enfim, ou porque era a peça errada, ele devolve a mercadoria, né? E você faz o estorno da venda. E ele te pede para emitir uma nota. Aí você faz uma nota de devolução e você tem que atrelar uma CFOP de devolução entrada, tá? Que você está recebendo esse produto de novo, em formato de devolução, né? E a devolução saída é quando você, por exemplo, nesse mesmo caso, o cliente te devolveu e aí ele pediu para você emitir uma nota de devolução para ele. Aí você emitiu devolução entrada, né? Aí você vai mandar essa peça para o fornecedor, para falar, olha, ela veio com defeito, né? Preciso que você troque. Então, você faz uma devolução saída, tá? Você está emitindo o seu produto para, por exemplo, o fornecedor. Tá? Então, devolução entrada, você está recebendo essa devolução e devolução saída, você está enviando aquele produto, por exemplo, para o fabricante, tá? E a descrição. Então, eu vou voltar aqui porque essa era uma de saída, né? Essa CFOP 5405. A discriminação aqui, você vai colocar, então, do que é essa CFOP, né? Para ficar mais fácil para você identificar no sistema. Aqui tem a dica, se você quiser, né, para identificar depois, você pode repetir aqui o número na discriminação e colocar aqui a descrição dela. O que mais que você pode fazer aqui dentro do cadastro da CFOP? Você pode colocar um texto, né, para nota fiscal. Então, o texto você cadastra em outro lugar, mas você pode atribuir ele aqui na CFOP. Então, por exemplo, toda vez que eu utilizar essa CFOP aqui, vai aparecer esse texto, imposto recolhido por substituição tributária anteriormente. Né? Existem aqueles casos em que o contador te passa, fala, olha, todas as suas notas, você vai ter que colocar essa informação, esse texto lá na sua nota. E aí você consegue fazer isso, tá? Você pode atribuir aqui na CFOP. Aqui você tem algumas questões de imposto também, né? Se você precisar, por exemplo, o PIS/COFINS, se for uma CFOP específica, você já pode identificar aqui também, tá? E aí dê um confirmar. E aí você vai cadastrando todas as suas CFOPs. Então, quando eu venho aqui no selecionar, ó, observe que eu já tenho várias cadastradas, né? Eu tenho para compra fora do estado, para venda com cupom fiscal, para devolução de mercadoria. Então, assim, você pega toda aquela relação que você precisa, né, que você vai trabalhar com o seu contador e faz o cadastro, tá? Essa informação você também consegue na internet, mas o aconselhável é que você sempre pegue com o seu contador, porque aí ele já te passa as corretas, né, que você deve utilizar de acordo com o seu regime tributário, tá bom? E aí, preencheu as informações, dou um confirmar. Agora, nós vamos voltar aqui em tabelas, notas fiscais.
e vamos falar aqui sobre textos para nota fiscal. Então, os textos é aquele que você pode atribuir lá na CFOP ou você pode adicionar na própria nota, né, quando você vai fazer a emissão da nota. Então, aqui ó, no selecionar você consegue acompanhar todos os textos que tem criado e se precisar criar um, você gera um novo código e insere a informação de acordo com o que o seu fornecedor te pediu, né, porque às vezes acontece também do fornecedor te pedir, ou de acordo com o que o seu contador te passar, né, da informação que você precisa discriminar ali, você vai colocar aqui também, tá, para criar o seu texto. Bom, já fiz lá a análise do meu sistema, eu já sei em qual ambiente eu tô, eu já cadastrei os meus NCMs, eu já cadastrei os meus CFOPs. Aí existe mais um detalhe se você emite nota para fora do estado. Então, quando acontece de você ter que emitir esse tipo de nota, você tem mais um preenchimento para fazer. Ó, é aqui em notas fiscais, ICMS, tabela de ICMS. Então, dentro da tabela de ICMS, você sempre vai ter que cadastrar se você estiver mandando para um estado diferente. Aí, se você já mandou para aquele estado anteriormente, com aquela CFOP, aí você não precisa cadastrar de novo, porque o cadastro aqui, o registro já estará salvo, tá? Como que eu faço esse registro, então? Eu seleciono a CFOP, que tem que ser uma CFOP de acordo também, né? Então, se eu estou falando que é fora do estado, que eu estou mandando uma nota para fora do estado, a minha CFOP também tem que ser para fora do estado, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a venda fora do estado, a 6.404, e vou identificar aqui o estado. Então, para qual estado eu estou mandando a minha nota? Bom, eu sou daqui de São Paulo. O cliente que eu estou mandando é lá de Alagoas, por exemplo. Então, eu seleciono aqui Alagoas. Qual é a alíquota de ICMS de Alagoas? Aí eu vou pegar com o meu contador ou existe uma tabela na internet que você pega essa informação também. Então, vou utilizar aqui como exemplo a alíquota 12% de lá. A alíquota de circulação interna, essa já é a sua. Então, qual é a alíquota do seu estado? Aqui de São Paulo, eu vou pôr que é 18%. E o FCP? O FCP é o Fundo de Combate à Pobreza. Alguns estados recolhem esse imposto aqui, então você precisa discriminar. Vamos supor que o de lá também, de Alagoas, seja de 2%. Tá? Então, aqui, o estado para qual você está mandando, a alíquota do estado que você está mandando e o FCP também é para o estado que você está mandando, tá? Só a sua alíquota de circulação interna aqui, que é realmente a do seu estado, tá? E aí, se você precisar destacar algum imposto, por mais alguma informação, você pode já preencher aqui, tá? Mas normalmente o preenchimento necessário básico são essas informações. E aí, eu vou dar um confirmar. Quando eu confirmo, ó, observe que mudou aqui o estado, porque essa aqui é só uma tabela de cadastro. Quando eu vou aqui em selecionar, que eu vejo tudo que eu já tenho cadastrado. Então, eu tenho aqui, ó, 6.404, eu tenho para todos esses estados aqui, ó. Então, ao menos que mude a alíquota, eu não vou precisar cadastrar de novo quando eu for emitir a nota, tá? Então, eu já tenho cadastrado aqui com as informações que eu preciso, ó. Esse, por exemplo. Tá? Então, só vai mudar quando precisar alterar os valores da alíquota aqui. Ou se você nunca utilizou aquela CFOP para aquele determinado estado, tá bom? E aí tem mais alguns detalhes quando é nota para fora do estado. Mas aí, precisando de ajuda nesse caso que você for emitir, é só acessar aqui o nosso chat. Bom, fiz os preenchimentos necessários. Agora, eu preciso fazer a atribuição, né? Então, aonde vai entrar essas informações? Aqui no cadastro do produto. Então, eu vou vir aqui em estoque, produtos e matérias-primas e vou abrir aqui um cadastro de um produto. Abri o cadastro do meu produto, o que eu vou precisar preencher no meu produto para emitir nota? Aqui na segunda aba, eu preciso ter a minha classificação fiscal, que são aquelas que eu cadastrei manualmente lá em tabela ou importei a tabela do IBPT. Eu venho aqui e seleciono, tá? É que no meu caso ele já está preenchido, mas no de vocês, se for um produto novo, vai estar zerado. Aí você seleciona qual é o NCM daquele item, tá bom? Outra informação que você precisa ter preenchido aqui é a origem da mercadoria.
Então, normalmente é 0, né, que é nacional. Mas aí, dependendo da origem, você pode mudar aqui também e utilizar essas opções aqui, tá? Então, vou deixar que o meu é 0. Aí, a gente vem aqui para o campo CST. O que é esse campo CST? Ele é o código relacionado ao seu regime tributário, né? Então, se você for do lucro real, lucro presumido, você vai ter o seu CST. E aí, você vai colocar aqui. Então, tem alguns casos que é o 60, que é o 90, e aí vai de acordo com o que o seu contador te passou. Aí, você preenche aqui. Para os casos dos clientes do Simples Nacional, o que eles já têm, que é o código do regime tributário deles, é esse código aqui, ó, o CSOSN. E aí você coloca aqui também. Então, por exemplo, tem o 500, tem um 02, e aí vai também de acordo com o seu produto e o seu regime. Quem te passa essas informações também é o seu próprio contador, tá? E aí, por último, a outra informação importante que a gente precisa aqui, dentro do cadastro do produto relacionado à nota, é sobre a cobrança do PIS/COFINS, né? Então, a gente tem essa informação aqui de ST-PIS e ST-COFINS de saída e de entrada, né? Para as notas de saída e de entrada. E aí tem itens que você precisa tributar esse imposto. Então, normalmente, para itens não tributados, você coloca aqui o 0404 e 7070. Se já for itens tributáveis, aí você já coloca aqui o 0101 5050. Tá? Também essa orientação você pega com o seu contador, mas são informações importantes para a emissão da nota, tá? Vou dar um confirmar aqui no meu cadastro. Já fiz aqui as consultas ou as mudanças que eu precisava dentro do produto. Agora, o que a gente precisa ver também, antes de emitir a nota, é o cadastro dos nossos clientes. Né? Então, aqui em clientes e fornecedores, eu pesquiso lá o cadastro do cliente. Sempre para eu emitir uma nota, eu preciso de algumas informações importantes dentro do cadastro do cliente, tá? Para não dar erro. Então, aí vai depender. Se é uma pessoa física, né, você vai precisar identificar o CPF dela, o RG e o endereço, né? São as informações aí mais importantes que você precisa. Em alguns casos, você também vai identificar também para a pessoa física a questão da indicação da inscrição estadual, se ele é contribuinte ou se ele é não contribuinte, tá? Então, você consegue fazer essa identificação aqui também. Então, preencher as informações adequadamente. Se já for um cliente, pessoa jurídica, aí já vai estar o CNPJ aqui, né? Mas aí precisa da inscrição estadual, precisa colocar também a indicação aqui da inscrição estadual, se ele contribui ou se ele é isento. A inscrição municipal também e o endereço completo. Tá? Então, essas são as informações dentro do cadastro do cliente que tem que ter. Quanto ao endereço, tem um ponto de atenção aqui. Observe que eu tenho o endereço aqui na primeira aba, que é geral, né? E aqui na segunda aba, em dados complementares, eu também tenho o endereço de cobrança e o endereço de entrega. Então, você também precisa que esses dois campos aqui estejam preenchidos, tá? Se só aqui na frente estiver preenchido com o endereço e aqui estiver em branco, você não consegue emitir sua nota. Tá? Então, o endereço tem que estar nas duas abas. Isso é indiferente pelo tipo de cliente, ou pessoa física ou pessoa jurídica, o endereço ele precisa estar completo nas duas páginas, tá? Aqui, tanto em geral quanto em dados complementares, tá bom? E no caso do e-mail também, se você quiser emitir depois essa nota por e-mail para ele, ele pode já estar cadastrado aqui, que isso vai fazer com que o sistema puxe automaticamente o e-mail dele, tá? Bom, fizemos aí, então, os nossos preenchimentos e as consultas que a gente precisa antes de emitir a nota. Agora, eu vou emitir minhas notas fiscais ou cupom e tudo mais. Para emitir, se for só nota fiscal, você pode vir direto pelo botãozinho aqui, notas fiscais. Mas eu vou gerar a partir da venda para explicar os outros tipos de emissão, tá? Então, eu vou ver aqui em orçamento OS. Vou puxar a minha venda aqui. Observe que ela está fechada, tá? Aí vem a questão, que tipo de documento fiscal você emite? Se você falar assim, olha, eu só emito o cupom fiscal, que é aquele que sai na impressora fiscal, na impressora lacrada, eu só emito o cupom.
Ok, como que eu emito o cupom dessa venda? Eu vou vir aqui no F10, que é o botãozinho da impressora, e vou colocar aqui, ó, cupom fiscal. Feito isso, como o seu módulo já vai estar configurado para que isso aconteça, esse botãozinho impressora aqui, ó, que no meu está desabilitado, já vai habilitar para você, já vai estar habilitado. E aí você vai conseguir clicar e imprimir seu cupom fiscal. Vai sair lá na sua impressora, tá? Agora, existe a possibilidade também de você não emitir o cupom fiscal, de você emitir o SAT. Aqui no estado de São Paulo, alguns municípios já estão emitindo o SAT, né? É obrigatório a emissão do SAT. E o que é o SAT? É a mesma coisa que o cupom fiscal, só que ele é eletrônico, né? Então, as informações são repassadas automaticamente e aí o cliente tem alguns benefícios a mais. Ele consegue consultar depois o histórico dele, enfim, imprimir uma segunda via no site, se for necessário, tá? Então, a gente tem alguns clientes que emitem o SAT. E tem clientes que emitem o NFC, que é a nota fiscal do consumidor eletrônico, que também funciona bem parecido com o SAT, né? As informações são transmitidas de forma eletrônica. Então, tanto faz, se você emite o NFC ou o SAT, você vai utilizar esse botãozinho aqui, tá? Então, eu vou selecionar aqui. As informações, elas já vêm cadastradas e aqui já vem com o tipo de documento que você envia, de acordo com o que foi configurado lá para você, né? Como que você vai emitir esse SAT ou esse NFC? Você vai clicar aqui no botãozinho enviar. Ah, mas eu preciso alterar porque a CFOP não é essa. Você tem a opção aqui embaixo, ó, alterar item. E aí você consegue alterar o CSOSN, você consegue colocar a porcentagem de tributação e você consegue mudar a CFOP, tá? Se for o caso. Mas não vou mudar nada, tá tudo certinho, vou só enviar. Eu vou clicar aqui, ó, enviar NFC. Ele vai dar aqui a opção de envio. Eu vou enviar em tipo normal, ou se for o caso de contingência, né? Então, seleciono aqui normal e confirmo. Ele vai pedir o CPF. Vou dar um OK. Como eu já identifiquei o cliente, ele já puxa lá do cadastro, tá? Vou dar um OK. No meu caso, ele retorna com a questão do certificado digital. No seu, como já vai estar tudo instalado, tudo configurado, ele vai estar a nota autorizada para uso. Aqui embaixo, ó, em status da NFC. Então, apareceu aqui nota autorizada para uso. Perfeito, você enviou. Quando você envia, já aparece aqui a tela para você mandar por e-mail essa nota para o cliente, tá? Então, você pode fazer esse envio direto para o e-mail dele. Às vezes ele vai falar assim, não, eu não quero a nota, eu só quero o XML. Então, você pode enviar aqui o XML também para ele, tá? Ou às vezes ele vai falar assim, eu não quero, eu quero que você imprima a nota para mim. Beleza, você pode imprimir. Aí você fecha a telinha, vem aqui no F10, aí você seleciona aqui, ó, NFC e/SAT, seleciona e manda para a impressora, tá? Imprimiu, entregou para o cliente, pronto. Existe ainda a possibilidade de você falar assim, nossa, eu emiti lá o NFC ou o SAT, mas foi com informação errada, não era para aquele cliente, o valor estava errado, a venda errada, enfim, preciso cancelar. Você pode cancelar, você vem aqui, ó, no botãozinho cancela NFC e você consegue fazer isso em até 24 horas após a emissão dessa nota, tá bom? Então, você tem essa possibilidade também. Bom, falamos aí, então, da emissão do cupom, que a gente faz aqui através do F10, e falamos da emissão do NFC e do SAT, que a gente faz através desse botãozinho aqui. Agora, a gente vai falar da DANF, né? Porque existem os clientes que vão emitir somente a DANF, que é a nota fiscal. Ou também a DANF, a nota fiscal de serviço, né? Que tem essa possibilidade. Aqui nessa venda, ó, eu já tenho um produto e já tenho um serviço. Então, eu vou clicar aqui no botão nota fiscal, tá? Pra gente ir pra DANF. A nota fiscal, a tela já vem em branco, tá vendo? Diferente do SAT. Mas ela vai carregar as informações da venda também, tá?
Aí vamos falar então dos tipos de nota. Pode ser uma nota fiscal de produto ou uma nota fiscal de serviço. Existe um município que aceita que você faça isso em um formulário só, né? Então, vai ser só essa página aqui, e aqui no grid do produto vai ter código do produto e do lado vai ter outra coluna código do serviço. E aí você faz a emissão por aqui mesmo. E existe município que não aceita esse formulário único. E aí vai ser igual ao meu, ó. Eu tenho aqui, essa é a nota de produto, e eu tenho aqui nota de serviço nesse botãozinho aqui do lado, tá? Então, tem essa diferenciação também. Então, eu vou utilizar esse exemplo para os municípios que não aceitam um formulário único e aí tem que fazer esse envio separado, tá? Como que eu vou emitir essa nota fiscal, então? O número da nota eu não preciso me preocupar, porque o sistema já vai relacionar de acordo com a sequência da última que eu emiti. Eu vou teclar um tab e ele vai vir aqui para a finalidade de emissão, ó. Aí, aqui, que tipo de nota que eu estou emitindo? É uma nota normal, depois a gente vai falar dos outros tipos. Então, estou aqui com uma nota normal, vou teclar Tab de novo. Ele vem aqui para a natureza de operação. Já na natureza de operação, você precisa identificar qual é a sua CFOP, né? Por padrão, o sistema você consegue pôr uma lá, para ele sempre puxar, da forma que ele está fazendo aqui, ó. Tá vendo? Tem uma específica aqui. Você pode trocar essa opção, troca lá em configurações e aí sempre vai aparecer aquela aqui, ou você seleciona aqui também, ó, clicou aqui na setinha, vai aparecer todas as CFOPs que você tem, e aí você coloca de acordo com aquilo que você está fazendo, né? Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, ó, vou pesquisar lá, venda dentro do estado, e vou teclar um tab. Ele vai puxar aqui a CFOP, né, o número dela, a data de emissão ele vai puxar sempre a data atual. Aqui, ó, o número de venda ele já carregou, porque a tela de trás aqui é a própria venda. Então, como eu estou gerando uma nota a partir da venda, ele já relacionou aqui. E aí, quando eu vou teclando Tab, ó, ele vai carregando as informações para mim. Então, ó, ele já trouxe o meu cliente. Quando eu chego aqui no grid, ele me pergunta se eu desejo adicionar outras vendas a essa nota. Porque, às vezes, o cliente, ele compra com você o mês todo. E ele fala assim, olha, mas eu quero só uma nota fiscal, né? Eu tenho várias vendas e quero colocar uma nota, fazer uma nota fiscal só. Você pode. Aí, você insere todas aquelas vendas dentro dessa nota aqui, tá? Eu vou colocar aqui não, que eu não vou colocar outras vendas. Ele já puxou aqui para mim o produto. Tá vendo? O produto que estava lá na venda. E ele só puxou o produto, né? Porque o meu formulário é separado. Então, aqui eu posso percorrer os campos com Tab e verificar se as informações estão todas adequadas, se está tudo certo. Se eu precisar destacar algum imposto, eu vou ter que pôr aqui na coluna do imposto, né? Não preciso destacar nada, tá tudo certinho, né? Todas as informações. Ok, estou pronta para enviar. Existe a possibilidade, por exemplo, do seu fornecedor falar assim, ah, mas você precisa pôr em observação tal informação. Você pode pôr aqui em observação. E você também tem a possibilidade de fazer o seguinte, ó, de vir aqui e colocar um texto que a gente cadastrou lá anteriormente. Então, eu venho aqui no F8, ó, dados adicionais, vai abrir aqui os dados que você pode inserir, né? Então, tem aqui os dados do veículo, tem dados de transportadora, se foi utilizado, né? Outras despesas, e aqui embaixo tem o texto. Então, se você precisar inserir um texto, você pode fazer por aqui, tá? Ah, não lembro o código lá do meu texto que eu cadastrei. Eu dou um F4 e ele aparece aqui a tela de pesquisa, tá? Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, esse texto aqui e confirmo. Quando eu teclo Tab, ó, ele já puxa aqui. Então, todo aquele texto toda nota que eu envio, eu posso inserir aqui manualmente o meu texto. Dessa forma, vou dar um confirmar. Ele já associou esse texto aqui, tá? Então, você tanto pode pôr lá na CFOP, quanto pode pôr aqui também, tá? Bom, eram esses os dados adicionais que eu precisava, só precisava colocar o texto lá. Eu vou emitir minha nota. Ok, eu venho aqui, ó, enviar NFE. Quando eu envio, aparece o tipo. Então, normal, tranquilo, no ambiente normal, você está enviando sua nota tranquilamente. Quando for a seguinte situação, o site da Fazenda está fora, está passando por alguma manutenção, enfim, você não vai conseguir enviar em ambiente normal. Aí você troca aqui em contingência via EPC e coloca a observação, por exemplo, site da Fazenda fora e confirma, tá? Então, você tem essa possibilidade também.
eu vou mandar aqui em ambiente normal. Vou dar um confirmar. No meu caso também, ele vai trazer essa questão do certificado digital. No seu, ele vai aparecer aqui nota autorizada para uso, né? Ele já preenche o status aqui embaixo e aparece a telinha para você mandar o e-mail para o cliente com a nota, tá? Com a DANF. E aí você, se o e-mail do cliente estiver preenchido lá no cadastro, ele já puxa, você pode escrever um texto no e-mail também, né? E enviar. Ou você pode enviar o XML. Aqui, ó. Enviar o XML, você vai colocar o e-mail do cliente e envia o XML para ele, tá? Então, você também tem essas duas possibilidades. Aí, se você quiser imprimir a DANF, aí você vem aqui no F10, né? Coloca lá PDF e imprime a nota para ele, tá? Então, você já faz tudo dentro dessa tela aqui da nota. Aí, aquela mesma situação, né? Você emitiu a nota, foi com alguma informação errada, por exemplo, poxa, emiti nota para cliente errado, não era essa venda, não era esse produto, enfim, tá tudo errado, eu preciso cancelar essa nota. Você pode cancelar ela também através desse botão aqui, ó, cancela a NF, e você pode fazer isso em até 24 horas da emissão também, tá? Passou desse prazo, você só pode cancelar através do seu computador, e é ele que vai ver o procedimento com você, tá bom? O sistema só aceita em até 24 horas, ok? Bom, fiz a minha nota normal, né? Agora tá tudo certo, não vou cancelar, já enviei o XML para ele. Vou fazer a nota de serviço, porque nessa venda também tinha um serviço. Vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, NF de serviços. Também a tela vem em branco, mas é só eu ir teclando Tab, ó, que ele vai carregando as informações que ele puxou lá da venda, tá? Chegou no grid, ele me pergunta a mesma coisa. Deseja adicionar outras vendas? Eu vou colocar aqui que não, né, que é só essa mesmo. E ele puxou o produto. Puxou o produto, o preço tá certo, tá tudo certo, não preciso mudar nada. Eu vou vir aqui embaixo, ó, processar NFSE. Então, eu vou colocar aqui NFSE. Ele vai dar aqui a informação, que precisa preencher alguns campos, né, porque o meu sistema é só para teste, né. Eu coloco aqui, ó, todas, para achar minhas notas, tá vendo? Mudei o filtro para todas. Então, qual é o processo de emissão da nota? Eu seleciono ela aqui, né, no quadradinho. Se tiver algum erro, ela já vai apontar aqui para você, ó. Então, por exemplo, tá faltando o código KNAI, tá faltando o número de série. Então, o sistema ele já te avisa, você não vai conseguir emitir sem corrigir, tá? Então, bacana do sistema é isso, que ele te mostra onde está o erro. E você vai lá e corrige. Quando eu faço essa correção, eu seleciono ela, né? Já não aparece mais nenhum erro, porque já vai ter corrigido. E aí, você tem a opção aqui do enviar, né? O botão enviar, ele habilita para você. Depois que você enviou, ela vai estar em status aqui processando, ó. Então, quando você mudar o status aqui para processando, ou se você deixar todas também, não tem problema, ela sempre vai aparecer, você vai achar sua nota. Aí, você seleciona ela e dá um processar. Tá? Então, o processo de emissão da nota de serviço, ela demora mais um pouquinho, porque você envia, vai bater os dados lá na prefeitura, né, para ver se está tudo certinho, e volta os dados, e aí você processa a nota, e aí vai ficar aqui, né, no status de envio, nota enviada, tá? Então, ela tem só alguns passos a mais, né, do que a nota de serviço, mas você consegue emitir também, do que a nota de produto, mas você consegue emitir também pelo sistema sem problema algum, tá bom? E aí, se você quiser consultar alguma, você também consegue consultar através da tela aqui de nota de serviço, tá? Navegando aqui entre os botões aqui, você consegue achar suas notas. Se você precisar cancelar, é o mesmo funcionamento, a mesma funcionalidade. Você tem aqui o botão F9, cancela a nota, você seleciona ele e cancela, bom? Então, esse é todo o processo de emissão, tanto de nota de produto quanto nota de serviço, ok? Bom, agora, a gente vai falar de alguns outros tipos de nota, né, que pode acontecer de você precisar enviar. Então, quando eu venho aqui, ó, agora eu já vou puxar direto de notas fiscais, só para vocês acompanharem, ó. Por exemplo, essa minha nota aqui, ó, ela foi autorizada para uso, tá vendo? Aqui embaixo no status. Aí, o que que acontece? Às vezes, você fala assim, nossa, enviei uma nota, mas foi com a CFOP errada. Não era aquela CFOP. Preciso cancelar a nota? Não, você não precisa. Se a CFOP correta não for alterar tributo, não for alterar valor, você pode fazer uma carta de correção, tá? E como que você faz uma carta de correção?
você acessa a nota, do jeito que eu fiz aqui, selecionei a nota. Eu venho aqui nesse botãozinho, ó, carta de correção. Vai aparecer essa tela aqui. Então, o que que você tem que escrever aqui? Por exemplo, ó, CFAP errada, espaço, correta, vou pôr aqui, ó, 599, por exemplo, tá? Só isso. Observe que eu não coloquei ponto, eu não coloquei vírgula, porque essa tela de correção, essa carta de correção, o filtro dela é muito sensível. Então, se você colocar algum acento, algum caractere especial, ou se você fizer isso aqui, ó, der enter para ela mudar de linha, vai dar erro na hora de emitir. Tá? Então, como que você tem que fazer uma carta de correção? Você vai escrevendo o texto aqui direto. Então, você coloca lá o que estava errado, o qual é o correto, dá o espaço normal, né? Mas não pode dar enter, não pode colocar caractere especial e não pode pôr cedilha, tá? Porque esses itens impactam na hora de emitir sua carta de correção, tá bom? Feito isso, você vai dar um confirmar. Quando você tem o certificado digital e tudo certinho, não vai aparecer esse erro, ele vai aparecer aqui, evento registrado com sucesso. E aí ele já vincula lá na sua nota, tá? O sistema, por aqui você não consegue imprimir a carta de correção, aí você tem que entrar direto pelo site da Fazenda para você conseguir imprimir, tá? Então, tem esse detalhe. Bom, fora isso, o que mais que eu posso fazer? Existem outros tipos de notas que você pode emitir, né? Então, vamos ver aqui quais são eles. Aqui na finalidade, ó, você pode emitir uma nota de devolução. Então, quando que você vai emitir uma nota de devolução? Naqueles casos, ou que você está devolvendo para o seu fornecedor, ou que o seu cliente está te devolvendo e pede a nota, certo? A sua CFAP tem que ser uma CFAP de devolução, tá? Isso é importante. Se você tentar fazer uma devolução com uma CFAP de vendas, o sistema não vai permitir, ele vai informar que está errado, tá? Então, vou pegar aqui, ó, devolução de mercadoria, vou teclando Tab, coloco lá o código do cliente, né? E coloco aqui o produto que ele vai devolver. O que é importante aqui? Essas duas colunas, ó. Então, primeiro ponto de atenção aqui, depois que a gente colocou uma CFAP de acordo com a finalidade, tá? Qual a quantidade que você está devolvendo? Eu estou devolvendo 1. Qual era a quantidade original da nota? 2, por exemplo, tá? Então, lá quando você vendeu 2, ou quando você comprou 2, e agora você está devolvendo 1. Tá? Então, tem que fazer essa identificação corretamente. Bom, coloquei lá, então, a quantidade que eu comprei e a quantidade que eu estou devolvendo. O que mais que eu preciso pôr de informação? Se eu não for destacar nenhum imposto, eu não vou mexer aqui nas colunas, né, do grid. Mas eu preciso pôr mais uma informação aqui, que é esse aqui, ó, notas e conhecimentos fiscais, esse aqui embaixo, ó. Aqui você vai pôr a chave de acesso da sua nota original, que é aquela nota que você emitiu lá anteriormente, né? Por quê? Eu estou fazendo uma nota de devolução aqui. Como que a Receita vai saber do que eu estou devolvendo? A referência dessa nota, né? A referência ele vai pegar pela chave de acesso. Então, você precisa fazer essa identificação aqui, tá bom? Bom, fiz a identificação da chave de acesso, dou um confirmar. Feito isso, é só confirmar aqui para salvar todas essas informações que você fez, clicar em enviar. Ele vai pedir aqui a justificativa, né? Por que você está mandando uma devolução. Então, eu vou colocar lá defeito, por exemplo. E dou um confirmar. Ele vai enviar defeito na peça, por exemplo. Ele vai enviar a sua nota, vai aparecer aqui já para você, autorizado para uso, e aqui embaixo também. E aí, você segue com o mesmo recurso. Você pode emitir a nota por e-mail, você pode enviar o XML, e você pode imprimir essa nota e entregar para o cliente, tá? Então, você tem essa possibilidade também na nota de devolução aqui. Outra finalidade que você pode fazer é a nota aqui complementar. Tá? Então, eu mudo a finalidade aqui. A nota complementar, observa que ela habilitou os campos aqui de cima, né? O que não estava habilitado na nota anterior. Por que ela habilita? Porque você pode fazer uma nota complementar só de imposto, né? Você fez uma nota normal, esqueceu de alguma informação. Por exemplo, faltou destacar imposto, ou faltou quantidade de produto. Então, você consegue fazer isso através de uma nota complementar. Existem algumas regras, tá?
que você pode complementar ou não. Então, antes de emitir, consulte o contador para ver se você pode ou não emitir o complemento daquela nota. E aí, você tem que usar uma CFAP de acordo também, né? Você tem que ter uma nota complementar aqui de acordo com aquilo que você vai fazer. O meu, olha, ele não tem nenhuma nota complementar, tá? Mas no seu cadastro, você tem que ter lá uma CFAP de acordo com o complementar que você está fazendo. E aí, como que você faz? Selecionou a CFAP de acordo com a finalidade que é complementar. Você coloca lá a identificação do cliente, né? Coloca um produto, porque você precisa puxar um produto aqui. E vai colocar a quantidade. Por exemplo, faltou identificar a quantidade desse produto. Você coloca lá a quantidade que faltou. Aqui na descrição, você vai colocar assim, ó, complementar quantidade. E aí, aqui você coloca a quantidade do produto, tá? Vou dar um confirmar. E aí, você envia a nota complementar, tá? Aqui no meu caso, está faltando informação no produto, mas não tem problema. Também dá autorizada para uso, tá? Então, esses são os tipos de nota que você pode emitir. Você emite uma nota normal, emite uma nota de devolução e pode ser que você emita uma nota complementar. E aí, segue o fluxo também, tá? Você pode imprimir a nota, enviar por e-mail e enviar o XML também para o cliente, tá? O ideal da nota complementar é que seja assim, nota complementar mais nota original é a nota real, né? Então, ela complementa informações que faltaram na nota original, tá bom? Se for esse o caso, aqui antes de enviar a nota, se for uma complementar, você também precisa relacionar aqui notas e conhecimentos fiscais, tá? Que é pôr a chave de acesso da sua nota original, tá bom? Bom, de parte de emissão de nota, são esses os processos que você pode fazer, né? Então, a gente passou aí por todo tipo de emissão de nota, desde cupom, de SAT, de NFC e de nota fiscal mesmo, tanto de produto, tanto de serviço, tá? Então, foram esses os passos que a gente seguiu aqui. Aí, agora, o que eu vou mostrar para vocês é assim, existe o caso do seu contador, no final do mês, ele sempre vai te pedir alguns relatórios, né? Relacionado a essa parte fiscal. Então, quais são os relatórios? Você vem aqui, ó, em utilitários, rotinas e arquivos fiscais. Então, o seu contador, pode ser que ele te peça o Sintegra, né? Então, você seleciona aqui Sintegra, coloca o período que você está gerando aquele arquivo, vê com ele quais os registros que ele quer, seleciona e gera, né? Ele vai gerar dentro da pasta do WKM um arquivo com esse nome aqui, ó, sintegra.txt, tá? E aí, tem aqui do lado, tem as instruções para você emitir o Sintegra. O seu contador também costuma te pedir, aqui dentro de rotinas e arquivos fiscais, ó, o SPED fiscal. Então, o SPED fiscal vai relacionar todo lá o seu ICMS, né? Então, você vem gerar SPED ICMS. Antes de gerar, você precisa cadastrar o seu contador, tá? Então, o seu contador tem que estar com as informações aqui cadastradas. Aí, sim, você consegue lá gerar o SPED, tá? Então, ó, utilitários, rotinas e arquivos fiscais. Cadastra primeiro o contador, depois gera o arquivo SPED SMS. Aí é que o preenchimento também é semelhante. Você coloca a data, né, inicial e final, não altera essas outras informações aqui, tá bom? Coloca a data, a não ser que seu contador te peça. Altera, coloca aqui, confirmar. Ele vai gerar o SPED também dentro da pastinha do WKM, tá? Aí, outros arquivos que você pode precisar. Aqui dentro de utilitários ainda, rotinas e arquivos fiscais. São os XMLs das notas que você emitiu, né? Então, ele vai te pedir todo aquele XML das relações lá das suas notas. Você vem aqui, exportar XML de NFE, coloca o período, né, do mês que você está colocando, e ele também vai salvar, ó, ele já traz o caminho aqui, tá vendo? Ó, lá dentro do C2 pontos do Workgroup, ele vai criar uma pastinha com o nome NFE 17/3/17. Então, tudo que gerar lá dentro é esse arquivo aqui que eu estou criando. E aí, eu só pego a pastinha e mando para o meu contador, tá? Então, existe a possibilidade também dele te pedir esse arquivo. O que mais que ele pode te pedir? Ele pode te pedir os arquivos de SAT e de NFC, né? Que são XMLs. Então, ele fala assim, eu preciso também dessa relação.
Esses arquivos de SAT e de NFC, você não gera, o sistema já salva automaticamente, tá? Então, dentro da pastinha do WKM, já vai ter uma outra pasta lá chamada ArcSat. Então, vai ter todos os XMLs dos SATs emitidos, e aí você seleciona lá por data, né, de atualização, para você pegar o mês de referência. E, se for o NFC, vai ter um ArcNFCE dentro da pasta também. E aí é só você copiar os arquivos e mandar para o seu computador, tá bom? Aí, existem algumas outras informações também que você pode consultar. Aqui dentro de relatórios e vendas, ó, relatórios, vendas, você consegue ver toda a sua listagem de cupons fiscais que você emitiu, que é o cupomzinho da impressora fiscal, né? Ou dos seus NFCs e SATs. Então, você consegue consultar isso, tá? Se você emite nota fiscal, você também consegue, mas aí você vai ver por aqui, ó, faturamento, notas fiscais / faturas. Aí você só seleciona aqui, ó, saída, coloca o período e identifica lá, você consegue listar todas as notas que você emitiu. Então, você consegue ver todos os cupons, todos os SATs, todos os NFCs e também todas as notas fiscais que você emitiu durante o mês, tá bom? Espero que tenham gostado, deixem aquele joinha, se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!